Seja muito bem-vinda à primeira aula de aquecimento da Black Taz Vitalícia. O objetivo das 3 aulas que antecedem a Black Taz é te mostrar como a despigmentação saudável vai aumentar o faturamento do teu espaço e te tornar uma referência aí na tua região. Se tu está aqui hoje assistindo essa aula, é porque provavelmente já entendeu que esse é o melhor momento para oferecer a solução para uma das maiores dores do mercado das sobrancelhas hoje. E como é bom saber que tu deseja fazer diferente e buscou por conhecimento de valor. Afinal, tu já deve ter visto diversos profissionais na área, na internet, entregando conteúdo, muitas vezes que não te agrega em nada. E que bom que tu está aqui, porque eu vou te mostrar o outro lado da moeda, do que realmente vai elevar o teu nível de conhecimento. Agarre essa oportunidade. E se hoje muitos profissionais conseguem atender dezenas de clientes em um único laser day e ter um alto lucro, eu quero que tu aprenda também. E essa oportunidade é tua também. E eu vou te mostrar como fazer isso. E se alguém disser que tu não consegue, ou até mesmo tu pensar que não consegue, eu tô aqui para não te deixar desistir e fazer tu acreditar que consegue. Nosso aquecimento será composto por 3 aulas, onde a primeira será disponibilizada na segunda-feira, a segunda aula será disponibilizada na terça-feira e a terceira aula será disponibilizada na quarta-feira. E o nosso grande evento de abertura da Black Taz Vitalícia será ao vivo no dia 21 às 8 horas da noite. Então acompanha comigo essa semana até o final. Se tu ainda não conquistou as metas que tu tinha para esse ano, estar aqui durante essa semana vai transformar o teu negócio e será a tua melhor decisão. Deixa eu te contar de onde surgiu o método que tu vai aprender aqui. Essa era eu há 4 anos atrás. Eu já atuava na área há 4 anos, já tinha meu estúdio e sempre foquei na naturalidade. Mas ainda assim, trabalhava para pagar as contas do amanhã. No primeiro momento, eu pensava que a despigmentação não era para mim, mas começaram a aparecer cada vez mais clientes dessa forma. Clientes com pelos e peles danificados após sessões de despigmentação e clientes com procedimentos antigos e indesejados. Clientes insatisfeitas e completamente frustradas. Como eu não fazia despigmentação, eu tinha que ficar mandando para outras profissionais. Só que a cliente ou às vezes voltava ainda pior, ou então nem voltava. E eu acabava deixando muito dinheiro na mesa. Eu não estava feliz com a minha situação e chegou o momento que eu precisei definir o que eu quero para mim. E a resposta foi clara: crescer e faturar mais. Foi aí, colocando a minha mente empresária para trabalhar, que eu percebi 2 coisas. Primeiro, existia uma oportunidade que já estava bem ali debaixo do meu nariz, com uma demanda que já existia. Segundo, fazia parte do meu propósito não causar mais frustração e não aguentava mais não solucionar essa dor das clientes. Ficou claro que eu precisava me especializar e oferecer a despigmentação, mas eu não queria ser uma causadora de mais traumas e problemas para as clientes. Por isso, nos últimos anos, eu estudei muito e foquei em desenvolver uma forma que solucionasse a dor da cliente sem danificar os pelos e a pele. E foi assim que nasceu o Taz Removal, que eu vou ensinar para ti ao longo das aulas dessa semana. Com ele, eu finalmente pude oferecer a despigmentação saudável. Eu pude aumentar o meu faturamento e pude me tornar uma referência. E se eu pudesse, eu mesma faria a remoção nas sobrancelhas de cada cliente satisfeita nesse Brasil. Mas isso seria humanamente impossível. Por isso, eu criei o Taz Removal, para dar uma solução da tua dor e para a dor da tua cliente. Então chegou a hora de tu ser a solução. A partir de agora eu vou passar uma série de informações muito importantes e se tu ainda não separou papel e caneta na mão, eu recomendo que tu faça isso para anotar tudo que eu vou te passar nessa aula, combinado? Então vamos lá. O meu papel nessa aula de hoje é fazer tu ter a clareza da tua oportunidade de começar a aplicar a despigmentação saudável e aumentar o teu faturamento. E agora tu vai entender o porquê do método ser tão lucrativo. E para te explicar, a primeira coisa que eu vou te mostrar é como funciona o mercado de micropigmentação no Brasil. Antigamente, as micropigmentações, chamadas definitivas, eram implantadas mais profundamente e tinham um efeito mais marcado. Mas a era da naturalidade chegou. Segundo pesquisa, nos últimos anos, se iniciou uma grande onda de valorização da beleza natural e a tendência para 2025 será sobrancelhas ainda mais naturais, o que acaba aumentando a procura pelas clientes que possuíam um procedimento marcado e que desejam atualizar suas sobrancelhas para a tendência atual. Mas a grande pergunta é:
como entregar naturalidade nesses casos. Aqui tu pode ver uma sobrancelha com cor fantasia. Esse caso real de uma cliente que chegou aqui para mim com sobrancelha na tonalidade laranja. A mesma coisa ocorre com essa cliente que chegou até mim com a sobrancelha sem pelos e sem possibilidade de reconstrução. E aqui ainda vai ver um caso da cliente que chegou com uma cicatriz causada por procedimentos anteriores. E aqui uma cliente que veio com pigmento muito evidente. Como entregar naturalidade nesses casos? A resposta é uma só: através da remoção desse pigmento. E se tu hoje não possui esse procedimento no teu atendimento, das duas uma, ou tu não está resolvendo o problema da tua cliente ou está enviando ela para a tua concorrente. Então até aqui a gente entende que a remoção é a solução. Mas será que é qualquer método de remoção que consegue solucionar a dor da cliente? Porque de acordo com muitos estudos e pesquisa, descobri que ainda que o desejo da cliente seja de despigmentar, ela tem medo de que o processo seja traumático. Por isso, agora nós vamos entrar um pouco mais no conteúdo de despigmentação. Mas antes de começar falando de despigmentação, a gente precisa entender como que o pigmento foi parar ali e não saiu mais. Ou seja, nós precisamos entender sobre a micropigmentação. Antigamente, as micropigmentações chamadas definitivas eram implantadas mais profundamente na derme reticular. E atualmente, as chamadas nanopigmentações, elas são feitas de forma mais superficial, chegando apenas na derme papilar e saindo com mais facilidade. Mas não se engane, até nos tempos de hoje, nós temos profissionais aplicando técnicas de forma mais profunda, fazendo com que esse pigmento fixe aqui por mais tempo na pele e precise de despigmentação. A profundidade de implementação do pigmento é só um dos pontos que resulta em uma sobrancelha artificial e marcada. E outra questão extremamente importante, se não a mais importante, é o próprio pigmento. Para chegar nos marrons que imitam as tonalidades dos pelos, é necessário fazer misturas de cores. E o percentual de cada cor para formar um marrom mais escuro ou mais claro vai influenciar em como esse pigmento vai reagir na pele e, portanto, na despigmentação. Para chegar nos marrons que imitam a tonalidade dos pelos, é necessário fazer misturas de cores. Nessa mistura, para fazer esse pigmento marrom, eu coloquei azul e laranja. E é assim que acontece nos pigmentos da micropigmentação. São tons misturados que transformam o pigmento em tonalidade marrom. Além das misturas, nós temos as questões dos pigmentos serem inorgânicos e orgânicos, o que acaba influenciando também em qual irá durar mais tempo na pele. A indústria de pigmentos em geral tem investido nos orgânicos devido ao alto custo de produção dos inorgânicos e cada vez mais escassos. É uma tendência mundial a mudança para os pigmentos orgânicos. A diferença na pele é justamente na cor. Os pigmentos inorgânicos resultam em tons mais opacos, sem brilho, enquanto os orgânicos possuem um brilho maior. Então, já deu para perceber que o pigmento é o grande protagonista quando estudamos sobre despigmentação? É ele que vai determinar como será o processo de eliminação desse pigmento. Esses pigmentos que a gente identifica são os norteadores do processo de despigmentação. Agora que a gente entendeu um pouco sobre o nosso protagonista, a gente precisa falar sobre o nosso coadjuvante, que, por incrível que pareça, são as técnicas de despigmentação e que tu vai entender por quê. O problema dos profissionais da despigmentação atualmente é causar danos à pele e ao pelo da sobrancelha. Porém, isso não é normal. Se gerar lesão, sangue, a técnica está sendo aplicada com parâmetros errados, demorando mais para sair o pigmento. Se os pelos ficarem brancos, despigmentados, a técnica também está sendo aplicada de forma errada, danificando os pelos, quebrando, enfraquecendo e gerando falhas nas sobrancelhas. Por isso é muito importante que tu entenda a diferença entre a reação esperada, quando é feito o procedimento de despigmentação, e uma intercorrência, que é quando algo não sai como esperado. Qual que é a reação esperada quando nós aplicamos a técnica? Frosting, endpoint, que é o branqueamento, a sensação de calor, por isso que a gente utiliza o gelo, o inchaço, vermelhidão, sensibilidade aumentada. E a intercorrência, que é o que a gente não espera, pelos brancos, sangramentos, bolhas, lesões. Despigmentar de forma saudável é não deixar a sobrancelha laranja, não deixar os pelos brancos, não gerar lesão, tratar a pele e os pelos, conduzir um atendimento de alta performance que fideliza. Como uma boa solucionadora, eu estudei muito e desenvolvi um método completamente diferente de tudo que existe hoje no mercado, já que não queria oferecer os métodos tradicionais para as minhas clientes.
Tu sabe qual é a diferença de uma especialista em sobrancelhas para uma solucionadora? Eu vou explicar para ti. A diferença é que uma especialista ela coloca lá na bio dela: sou especialista em sobrancelhas, faço design, henna, faço nanopigmentação. Só que quando chega uma cliente para ela com uma micropigmentação antiga e precisa tirar aquele procedimento para fazer um novo, muitas vezes essa profissional, que é uma especialista porque ela trabalha somente com sobrancelhas, ela manda para outra pessoa. Geralmente ela manda para uma profissional que é a que eu chamo de solucionadora. Que a diferença entre uma especialista para uma solucionadora é que a solucionadora ela realmente é uma solução para cada necessidade da cliente. Então, se a cliente ela tem uma micropigmentação antiga que precisa remover para depois poder fazer uma nova, a solucionadora ela entra em ação, porque ela vai realmente poder ali oferecer todas as oportunidades para aquela cliente. O TAS Removal é um método onde eu associo técnicas laser e química para despigmentação e tratamento através da despigmentação saudável. Quando eu quero ser uma solucionadora, eu preciso estar munida das melhores técnicas que eu tenho para entregar para a minha cliente. E tem sobrancelhas que eu não vou aplicar o laser, tem sobrancelhas que eu não vou aplicar aqui a química. Tem algumas que eu vou só com laser, outras só com química, outras fazendo associação. E o grande benefício de fazer essa associação é que eu potencializo os meus resultados. Quando eu trabalho das duas formas, eu consigo melhores resultados. Então, o que isso me gera? Menos sessões, uma cliente bem mais feliz e nós também ficamos muito mais felizes como profissionais. E além disso, um dos grandes benefícios é que tu terá dentro do teu negócio 2 novos protocolos e tu pode fazer diversas associações de técnicas. Se tu já faz micropigmentação, poderá despigmentar e micropigmentar. Tu pode associar com a reconstrução. Aqui as possibilidades são múltiplas e eu tenho certeza que tu estará munida de várias possibilidades de aumentar os teus ganhos com uma mesma cliente. Sem falar que tu não precisa ficar refém do laser, por exemplo. Tu pode trabalhar com laser day, mas eu ter a química ali para que eu possa solucionar a dor da cliente já começando com a técnica química. E aí tu pode estar te perguntando, né? Mas quem que pode aplicar a técnica do laser, né? E segundo a Anvisa, o fabricante do equipamento que tem um manual de instruções do equipamento é que está ali que fala quem pode aplicar e manusear esse instrumento. E os fabricantes que nós recomendamos dentro do TAS, eles solicitam que a profissional tenha uma especialização para aplicar a técnica, ou seja, tu profissional que possui uma especialização na despigmentação saudável vai estar apta a aplicar a técnica. E outra dúvida que eu recebo muito: ah, Bruna, eu queria muito despigmentar, eu vi que é para mim, quero ser uma solucionadora, mas eu não tenho dinheiro para comprar um laser. Aqui na Clínica Minab, eu trabalho de um formato de laser day. Eu alugo esse equipamento para atender a demanda das minhas clientes. E se um dia fizer sentido para o teu negócio, tu vai poder comprar esse equipamento. Para quem quer começar já a faturar desde o começo, não vai precisar comprar, tu pode alugar esse equipamento, como eu faço aqui. E a gente vai falar mais sobre isso na aula 3. Outra pergunta que fazem muito, né, que é quantas sessões vão ser necessárias, né? Gente, essa pergunta que todo cliente vai fazer. Todo cliente que quer despigmentar contigo, ela vai te perguntar, mas quantas sessões eu preciso? Não tem como fazer uma média de sessões, né? Não tem por quê? Porque depende muito de cada caso, tem muitos fatores que influenciam nessa forma de como que vai acontecer esse processo de despigmentação. Então, a gente não tem como especificar um número de sessões, só que trabalhando com a despigmentação saudável, com associações das técnicas a laser e química, a gente consegue fazer o quê? Acelerar o processo. A gente consegue diminuir a quantidade de sessões. Além disso, tu também atende a demanda de todas as profissionais que não atendem na tua região e até mesmo nas regiões próximas. E em um único laser day é possível tu faturar entre 3 a 4 mil reais em um único dia de procedimento com alta lucratividade. Então agora tu pode estar te perguntando como funciona a despigmentação saudável? Como não deixar os fios brancos ou revelar laranja? Como começar? Quais equipamentos usar? Todas essas respostas serão dadas na aula 2. Na aula 2, que tu vai aprender o passo a passo do meu método, aprendendo os passos para realizar a despigmentação saudável. Então eu peço que tu deixe aqui nos comentários o que tu achou da nossa primeira aula de aquecimento para a nossa Black e nos veremos amanhã. Eu já trabalho na área das sobrancelhas desde 2020 e eu sempre procurei trabalhar com procedimentos mais naturais. E
eu comecei a ver que eu tinha bastante procura pela remoção, né, a laser, só que na época eu não atendia isso desde o ano passado. E aí, por conta dessa procura que eu estava tendo, né, eu pensei em fazer um curso, mas eu fui sempre adiando. Eu vi que eu tinha essa demanda, né, e mesmo antes de eu fazer o curso, também, que nem tu falou, antes de postar, né, para ver se teria procura, eu fiz isso também, antes de eu fazer o curso, eu postei. Aí eu vi que eu tinha, assim, procura, tanto que eu já vi as minhas clientes mesmo, né, que me falavam que queriam despigmentar, e eu acabava indicando para fazer com outra profissional, né, porque eu não fazia, então eu indicava para outra profissional, mas eu vi que eu tinha demanda sim, e aí eu resolvi fazer o teu curso. Eu assisti as lives que tu fez na época, né, apresentando o curso e tudo mais, que nem tu tá fazendo agora, e pelas lives eu já consegui aprender muita coisa que eu não tinha nem ideia, né. Então, com as lives eu vi que eu aprendi muito e eu imaginei, se as lives eram boas, o curso devia ser muito melhor. Então, eu fiz, né, resolvi fazer o curso pelas lives que tu fez, que eu gostei bastante, mas também porque o teu método para aplicar é uma forma mais saudável, né? Eu via muitas clientes que faziam em outros lugares e que acabava vindo com a sobrancelha ou machucada, ou pelo queimado, pelo esbranquiçado, e eu não queria fazer isso. Então eu vi que você prezava bastante pela despigmentação saudável, por isso que eu escolhi esse curso para fazer. Eu, desde o primeiro Laser Day, eu já fiz 3 lasers depois do curso, 3 ou 4, agora eu não me lembro bem certo. Mas desde o primeiro eu tive uma procura muito boa. Eu tinha um pouquinho de medo, né, de fazer o primeiro e não ter prejuízo. Mas eu vi que no momento que eu comecei a oferecer, eu já tive vários agendamentos desde o meu primeiro Laser Day. Então, foi muito bom desde o primeiro, e depois do primeiro só cresceu, só aumentou. A procura hoje também aumenta. Esse mês eu vou ter o meu 4º dia do laser e já tenho clientes, bastante clientes agendados, e tenho mais clientes para chamar. Então, o crescimento foi enorme, sabe? Meu Deus. Estou bem feliz, as minhas clientes também estão bem felizes, porque desde a primeira sessão delas a gente está vendo um resultado bom. Eu tenho clientes que fizeram uma sessão e removi por completo. Tenho outros clientes que a gente fez 2 sessões e também já removeu. Eu tenho uma cliente que a gente fez uma sessão de laser e agora a gente fez a nanopigmentação para preencher as falhas. Então, assim, o laser, ele agrega, né? Por exemplo, que nem essa cliente que eu fiz a despigmentação, agora eu fiz a nano, que é uma outra técnica que eu entrego. Então, ele vai agregando, né? A gente nunca vai ter certeza se vai dar certo, mas sem tentar não vai dar certo de qualquer jeito. Então a gente precisa tentar. Vai, faz o curso, aplica como tu ensina, que vai dar certo. É muito difícil não dar certo. Hoje em dia, a grande maioria das pessoas elas buscam naturalidade. Então tu vai ter cliente, talvez não no teu primeiro laser day, tu não vai ter aquela agenda cheia, mas é possível. Depois que tu faz o teu primeiro, tu vai ver que é bem de boa, que só vai. Exato.